Governador do Maranhão, Flávio Dino, do PCdoB. Governador, que momento terrível nós passamos no país, não é? Que momento lamentável nós passamos no mundo. Que situação nós passamos no mundo. A gente que pensava que era só o Brasil que tinha problemas com a sua rede hospitalar, de repente a gente viu cair o pano para países como a França, Itália, Espanha, Alemanha, e principalmente as maiores potências econômicas do mundo, China, onde começou a pandemia, e também os Estados Unidos. Quer dizer, os Estados Unidos nem sistema público de saúde tem. Vão repensar isso, porque o Obama já tinha pedido há algum tempo. Governador, o que o senhor acha da posição do senhor juiz com o lockdown em algumas cidades, inclusive São Luís, no seu estado, que é um estado que eu já disse para ele, por isso que ele ficou feliz, um estado tão importante na história brasileira, né, na época da colonização, um estado que produzia arroz e que tinha um cara aí que eu sou ídolo e que leio sempre que posso, que é o padre Antônio Vieira, que nos dá muito ensinamento. E gostaria muito de conhecer o seu estado, que é um dos poucos estados do Brasil que eu ainda não tive a oportunidade de conhecer. Um dia irei aí numa situação melhor. Mas essa posição do senhor juiz, o senhor como político e principal autoridade do estado, entende de que maneira? Uma boa tarde já para o senhor e muito obrigado pela participação. Quero agradecer a você, Datena, e todos aqueles que nos acompanham. Temos um momento, como você diz, muito difícil na vida brasileira, em vários países do mundo, uma luta enorme dos nossos profissionais de saúde e das gestões públicas, também dos hospitais privados, para garantir o provimento de atendimento à população. O que ocorre é que estamos diante de uma situação imprevista e imprevisível, uma pandemia em que não há medidas farmacológicas ainda disponíveis capazes de debelá-la. Isso me refiro tanto a remédios quanto a vacinas, de modo que há um consenso científico em escala global e também no Brasil de que as medidas preventivas são aquelas capazes de garantir que o sistema hospitalar não entre em colapso. Nós já multiplicamos por 3 disponíveis para o coronavírus. Começamos aqui ofertando inicialmente 132 leitos para o coronavírus. Hoje são 761 leitos na rede pública e estadual, além dos municípios e da rede privada, apenas falando do governo do estado. E estamos vendo que os indicadores são cada vez maiores. Então, precisamos, de fato, dar as mãos e considero, por conseguinte, que o Poder Judiciário, ao apreciar o pedido do Ministério Público, ajuda a que a sociedade reflita melhor e as próprias autoridades governamentais, políticas, possam reforçar as medidas. Vamos continuar, portanto, nessa dupla direção. Temos mais 130 leitos para entregar na próxima semana e também fortalecer as medidas preventivas. Da mesma forma como a gente analisava lá atrás, eu estava criticando até aqui o carnaval e botei algumas falas que eu disse durante aquele carnaval de rua que houve em São Paulo, que houve em Recife, que houve em Minas Gerais, com aqueles blocos, que houve em Salvador, houve no Brasil inteiro. Lá naquela época eu costumo ler muito de madrugada os sites europeus, os sites americanos, que eu durmo pouco, fico lendo o jornal. Quando eu vi a notícia desse bicho pela primeira vez na China, atacando uma cidade que, sinceramente, eu nunca tinha ouvido falar e que tem simplesmente, porque na China é tudo superdimensionado, né? E o Han tem 11 milhões de habitantes, uma coisa assim impressionante. E eu, sinceramente, nunca tinha ouvido falar. E aconteceu num ponto central da China, no ano lunar chinês, que é onde mais se viaja, e num ponto central de um dos maiores países do mundo, com certeza o mais habitado do planeta, e que dali a coisa se espalhou. Quando eu comecei a ouvir aquilo e depois ouvi que a Itália estava entrando numa situação difícil, depois a França, depois a Espanha, e eu falei assim, olha, isso lá atrás... Falei, olha, esse carnaval é um absurdo a gente fazer carnaval aqui. Os caras estão parando já o campeonato italiano porque tem gente morrendo pra caramba em Milão.
entendeu? O prefeito deixou aberta a Milon, depois chorou e fechou, pediu desculpas, depois de muita gente morta. Falei, não é hora da gente parar com esse carnaval aqui, não pode ter carnaval aqui. O senhor considera que o Brasil menosprezou essa primeira epidemia que virou pandemia e que o Maranhão, com certeza, por tudo que a gente viu no mundo, o que está acontecendo no Maranhão, é o que vai acontecer no Brasil em projeção, governador? Não há dúvida que houve, infelizmente, essa atitude negacionista. Na verdade, ainda há. Nós assistimos, por exemplo, frequentemente, na maior cidade brasileira, na cidade de São Paulo, protestos contra medidas preventivas. Não quero entrar no mérito quanto à medida A ou B. O certo é que medidas preventivas são necessárias. Então, o que houve foi esta minimização que você menciona. Isso está retratado, por exemplo, no desaparelhamento do nosso parque industrial para prover o fornecimento de respiradores. Isso se transformou numa saga, numa epopeia. Eu tenho, com outros colegas governadores, buscado equipamentos na China, agora fizemos uma compra na Europa, preços altíssimos em face da lei da oferta e da procura. E a pergunta é, por que o Brasil não, em janeiro, não cuidou da chamada reconversão produtiva, industrial, para garantir a fabricação? São produtos de tecnologia simples. Indústria automotiva está fazendo isso na maior parte dos países do mundo. E por imposição, o Trump impôs que a GM, que a Ford começasse a fabricar respiradores, medida impositiva com base em lei de guerra. Eu não sei como que a gente tem grandes montadoras aqui em São Paulo, por exemplo, e não se utilizou dessas montadoras para essa reconversão, para parte dessas empresas serem reconvertidas para produzir respiradores. Até agora eu não entendi por que isso não aconteceu. Só pode ser, Datena, pelo aspecto que você identificou, exatamente pelo negacionismo, minimização. Às vezes há uma politização errada de tudo. A Bíblia diz, há tempo para tudo debaixo do céu, está no livro do Eclesiastes. Tem hora para disputar a eleição, agora é de união. Então nós precisamos entender que é um problema grave, nós temos que nos orientar pelos profissionais de saúde e ainda há tempo. Mesmo nessa temática dos respiradores, é isso que você diz, nós temos muitas indústrias no Brasil. Imagine que eu comprei um dos estados que tem maior dificuldade econômica historicamente no país, é o nosso. Apesar das inúmeras virtudes que você gentilmente sublinhou no início, nós sabemos das nossas limitações financeiras. Eu consegui importar 211 respiradores, além daqueles que nós já tínhamos, mas fui buscar na China. Agora temos mais 70 para chegarem, exatamente porque nós estamos ampliando leitos de UTI. Não há oferta no mercado brasileiro. Então, se não há oferta, temos que tentar que haja, até porque nós sabemos que no eixo sul-sudeste do Brasil haverá também fatores climáticos. O período mais frio está chegando. O período de expansão do coronavírus no hemisfério norte se deu exatamente no período do inverno. Então, nós estamos chegando no inverno no hemisfério sul, portanto, sobretudo no eixo sul-sudeste. Então, é preciso ter muita atenção. Além disso, que haja um apoio melhor na logística. As Forças Armadas, por exemplo, podem ajudar a esse transporte, podem e devem, em relação a outros mercados. Isso garantiria um abastecimento mais rápido. Eu sei, Datena, de governadores que têm hospitais prontos, mas não têm respiradores. As empresas de outros países ficaram de entregar e simplesmente não entregaram. E você não tem nem poder coercitivo, poder de polícia sobre um outro país. Então, nós temos também agora a Espanha noticiando a desativação dos seus hospitais de campanha. Isso aconteceu na China também. Isso significa que essas estruturas estão disponíveis para transporte. Uma sugestão seria alocar aviões de cargueiros da Força Aérea Brasileira, uma negociação de governo a governo e transportar esses hospitais de campanha para o Brasil.
de acordo com as necessidades. Nós temos estados que já entraram em colapso. Nós estamos lutando para que o Maranhão não entre. Nós chegamos a ter uma ocupação nesta semana de 100% na nossa capital de leitos públicos e privados de UTI. Graças a Deus, muito rapidamente conseguimos ampliar leitos de UTI. Hoje nós temos uma ocupação na capital de 80% de leitos de UTI da rede estadual. Na rede privada, 100%. Ora, quando a rede privada lota, significa dizer que mesmo a pessoa com plano de saúde tem que procurar o SUS. Então, é mais gente procurando o SUS. Além das pessoas que já usam no dia a dia, que é a imensa maioria do povo, nós ainda temos as pessoas que têm plano de saúde e não conseguem entrar nos hospitais privados, porque eu tenho recebido solicitações até do governo do estado em emprestar respirador para o hospital privado, porque o hospital privado não consegue comprar. Então, nós estamos lutando para não entrar em colapso e essa decisão judicial, tenho certeza que vai nos ajudar nesse terrível mês, desse mês de maio, que todos os cientistas dizem que, pelo menos aqui na parte norte do país, deve ser o ápice da pandemia no Brasil. Aqui nós temos maio, junho, julho, porque vem o invernão, e principalmente lá para baixo no sul, a temperatura que vai se atingir no sul, ela vai ser mais baixa do que o auge da pandemia na Itália, que foi o norte da Itália, da região de Milão, que estava em torno de 8 a 15 graus. Isso no sul chega a ser mais baixo. Então, não sei o que vai acontecer realmente com o Brasil. O senhor lá atrás teve problema com o presidente Jair Bolsonaro, quando ele chamou o pessoal de Paraíba. O senhor já saiu dando canelada, porque canelada em jogo de futebol, principalmente de várzea, canelada se responde com canelada. O senhor acha que o governo central não está ajudando da forma que deveria ajudar as federações? Acho que o Ministério da Saúde tem ajudado. Se eu disser que que não está ajudando, não seria verdade. Eu não faço crítica política sem base em fatos. O Ministério da Saúde, por exemplo, mandou 20 kits de UTI para o Maranhão. Nós agradecemos. Lamentamos que eles tenham chegado incompletos, ou seja, não vieram com respiradores. Mas foi uma ajuda. 761 leitos é uma ajuda, nós agradecemos. Também houve o credenciamento de leitos no Sistema Único de Saúde, que é uma decisão legal, ótimo. Mas é preciso fazer mais. Acho que o governo central tem essa função de liderança. Eu não posso pegar o telefone e ligar para o presidente da China, ele não vai me atender. Eu não posso pegar o telefone e ligar para a primeira-ministra Angela Merkel, ela não vai me atender. Então, há esferas de competência, no que se refere à crise sanitária, que competem exclusivamente ao presidente da República. Nenhum governador pode, nenhum prefeito pode, sobretudo no que se refere às relações internacionais, que são essenciais para garantir médicos e garantir equipamentos, que são as grandes crises hoje. Nós estamos vendo o estado do Amazonas, a cidade de Manaus. É uma crise de estrutura, de infraestrutura. Eu conversei com o prefeito Arthur Vigílio, prefeito da cidade de Manaus, falo com o governador Wilson Lima, e todos dizem, não há estrutura. Então, o governo federal, por que o governo federal não ajuda os estados que uma obrigação, não um favor, é um dever, sobretudo no que se refere às relações internacionais. E destaco também, Datena, a importância de uma orientação uniforme, porque fica uma balbúrdia na cabeça da população. Como é que o cidadão, a cidadã está aqui, na sua casa, e o governador diz uma coisa, o presidente diz outra, o ministro diz uma outra coisa, todo mundo diz orientações antinômicas, contraditórias. Uns dizem, olha, o isolamento é importante, outros dizem, não adianta nada, aí depois se arrepende. Porque isso fomenta uma espécie de salve-se quem puder, de guerra de todos contra todos. É papel de uma liderança nacional nesse momento promover união, não divisão. Promover concórdia, não discórdia. Não é hora, por exemplo, dessas confusões políticas, ficar trocando ministro, enfim, deixa para depois. É hora de cuidar da pandemia, enfrentar o coronavírus. Então, acho que, como disse, tenho gratidão em relação a uma ou outra ajuda que o Maranhão recebe, mas acho que é preciso fazer mais em relação a todos os estados, levando em conta
critérios epidemiológicos, não são critérios ideológicos. Critérios ideológicos você discute depois, tem tempo para isso. Agora é ciência, critérios epidemiológicos. Onde é que está ocorrendo coronavírus? Qual é a infraestrutura hospitalar disponível? O presidente da República, a sua equipe tem que fazer isso, e não só o Ministério da Saúde. É preciso que todo o governo se envolva. Vou te dar um exemplo, Datena, para encerrar essa resposta a essa pergunta. Nós temos uma crise na porta da Caixa Econômica Federal. No país todo, virou um autêntico... Por que não é todo o sistema bancário a pagar a renda básica? É o sistema bancário mais interligado do planeta. Você faz transferências bancárias em questão de minutos. Então, por que só a Caixa? Aí sobrecarrega a Caixa, ninguém organiza fila, ninguém cuida dessas aglomerações, vai uma pessoa com coronavírus e saem 100 contaminados. Pelo amor de nosso Senhor Jesus Cristo. Não é possível que a Caixa Econômica não possa contratar pessoas. Não são os bancários, contratar vigilantes, etc. Eu vou abrir agora um processo para contratar gente, excepcionalmente, para botar na porta da Caixa Econômica. Aí eu pedi ontem ajuda ao Exército. O Exército disse que não pode ajudar. Pelo amor de Deus, se o Exército não pode ajudar quando as pessoas estão morrendo, quando é que vai ajudar? Quando houver uma invasão estrangeira ao Brasil, não vai acontecer tão cedo, graças a Deus. Então ajude. Então é isso que eu me refiro ao envolvimento do conjunto do governo federal para ajudar nessas questões práticas. Porque você deve ter mostrado isso, aglomerações inacreditáveis. Todo dia. Todo dia. Não só aglomerações, como pessoas desesperadas precisando dos R$600. Porque pior do que você prometer, você não dá. Quando você promete e não dá, tem gente desesperada que vai mesmo à frente da Caixa. Eu não entendi também, agora prestando atenção da conversa com o senhor e com o doutor Douglas, por que os bancos não entraram nessa. Porque houve uma reunião com o Ministério da Cidadania, o ministro Onix me falou, para uma coisa muito importante, né? Que o dinheiro poderia ser transferido para a conta particular, uma reunião com a FEBRABAN, para a conta particular da Caixa para o cidadão que tem conta em outro banco. E que esse cidadão, se ele tivesse com a conta negativada, e os bancos concordaram, né, de que esse dinheiro não seria usado para pagar a conta negativada dele. Seria dele mesmo e pronto, acabou. Ele podia sacar e usar, fazer o que quisesse. Mas não pensou se usar nessa primeira leva, talvez até porque não soubessem que seria esse estouro de gente que está entrando para receber dinheiro. A gente podia imaginar, né? Porque nós estamos vivendo num país que tem pouca gente rica e a maioria pobre, né? E no meio de uma pandemia. Poder-se-ia ter falado sim com a FEBRABAN para que todos os bancos que têm uma interligação, aliás, o que salvou o Brasil na recessão americana lá do Lehman Brothers, foi que havia acontecido aquela balbúrdia do Banestado lá no Paraná, e os bancos estavam saneados, e a partir dali os bancos têm uma rede importantíssima hoje no Brasil. Poder-se-ia ter usado dessa primeira leva de pagamentos a rede de bancos privados. Eu acho que estaria resolvida a situação. Aliás, é uma ideia que ainda pode ser usada a tempo, ao invés de tentar ficar explicando os aplicativos da Caixa e tal, poder-se-ia pedir a ajuda dos bancos privados agora, nesse momento, para aliviar a Caixa, né? E, de repente, pagar o que o cara precisa receber. Porque senão nós vamos ter outra crise aí. O desesperado que está sem trabalho e sem comida, e que vai lá para a porta da Caixa receber, e já há problemas de desvio de dinheiro de gente que chega na boca do caixa e fala assim, não, o seu dinheiro já foi recebido. Você entendeu? Nós vamos criar uma outra crise dentro da crise. Já não chega a crise criada política dentro de uma super crise mundial. Essa crise política é desnecessária. Os caras estão pensando em eleição para 2022. É um absurdo. Já falei isso na TV. Não é o momento disso. Mas nós vamos criar uma crise pior, que é o desespero da fome. Porque R$600 pode não ser quase nada para alguém, mas é a salvação da lavoura de muita gente para poder comer nos próximos dias. Então, o senhor deu uma ideia que eu acho que é muito importante. A rede privada já podia ajudar a Caixa
no pagamento dessa primeira leva. Se integra rapidamente aí ao sistema nacional de bancos, não é? Banco do Brasil, Caixa, ao sistema privado, e alivia essa tensão e paga logo esse pessoal que está morrendo de fome, né, governador? Claro, e essa premência social que há para que as pessoas possam usufruir desse direito aprovado na Câmara, no Senado, e que haja essa responsabilidade social do conjunto dos bancos. São as empresas que mais lucram no Brasil. Continuam a lucrar, inclusive, no meio à recessão. Então, é uma providência, como você diz, imediata, usada a tecnologia, porque isso é um foco de expansão de coronavírus. Virou, se transformou, exatamente por essa ausência de organização. Aquilo que eu menciono, não há um envolvimento do conjunto do governo na temática do coronavírus. É como se fosse um problema que se resolvesse da porta do hospital para dentro. Não é. A situação da porta do hospital para dentro já é gravíssima no país inteiro. Claro que há exceções, um estado ou outro, que não estão ainda comprimidos a tanto, mas acompanho, eu integro 3 consórcios de governadores, temos reuniões nacionais e uma situação preocupante no estado de São Paulo, maior estado brasileiro, no estado do Rio, indicadores altos de letalidade elevada, acima da média mundial. No nosso caso do Maranhão, estamos lutando para não chegar a situações limites. Então, essas providências preventivas, como esta da renda básica, são essenciais, lembrando que o pagamento tem outras parcelas, ou seja, não é só essa parcela, haverá outras. Então, sem dúvida, há tempo para corrigir esse grave problema. Para finalizar, o povo do Maranhão entendeu esse lockdown? Nós vamos editar um decreto dando cumprimento à decisão judicial, lembrando que o lockdown é restrito a 4 cidades, nós temos 217 no Maranhão, então 213 cidades vão seguir o regime restritivo que já havia, será apenas prorrogado. Em relação a essas 4 cidades, haverá um endurecimento das medidas restritivas. A decisão judicial foi proferida na noite de ontem, nós fomos intimados tarde da noite, e eu vou agora editar até o domingo um decreto que eu detalhe as medidas. Mas, de um modo geral, considero que, em face dos indicadores objetivos, ou seja, é uma informação transparente que o governo... Não havia saída, né? Não há dúvida quanto a essa necessidade. Governador, foi um prazer falar com o senhor. Eu disse aqui, é uma falha grande minha, um dos estados que eu sempre adorei pela história que tem, pela participação histórica que tem, pelos Lençóis Maranhenses, que eu já mostrei várias vezes na televisão, no programa Coração do Brasil, mas repórteres que gravaram para mim, eu não tive presente nessas gravações, e pelo povo maranhense, pela história a céu aberto que tem aí em São Luís, por tudo isso foi uma falha muito minha não conhecer o seu estado, que quando terminar essa pandemia, se Deus quiser, eu vou ter o maior prazer em visitar o seu estado, que é simplesmente fantástico. Como o povo brasileiro todo é um povo acolhedor, a gente tem essas informações. Tive amigos que moraram no Maranhão, tive amigos maranhenses, ainda tenho. Espero estar aí no seu estado numa situação, se Deus quiser, muito melhor do que essa terrível que nós enfrentamos hoje, desse dia 1º, que representa o dia do trabalhador brasileiro de uma forma muito triste. Um abraço grande, que Deus nos ajude, governador. Amém. Força, fé e esperança. Você é nosso convidado. A partir de julho, inclusive, é o melhor período para visitar os Lençóis Maranhenses. Estaremos juntos, se Deus quiser. Muito obrigado e minha saudação a todos os ouvintes. Meus cumprimentos a você. Muito obrigado ao senhor.